Ele chamava-me revolucionáriazinha do Alentejo, era como me tratava. Eu não gostava assim muito, mas ele às vezes dizia-me que então a nossa revolucionária como vai. Era o cumprimento. Disso eu gostava. Virgínia, participaste desde muito cedo na construção do PSD. Queres-nos contar esse primeiro momento em que conheceste Sá Carneiro? Sim, o Dr. Sá Carneiro, nessa altura, foi por telefone. Eu disse que queria pertencer ao partido que ele ia formar, porque conhecia o pensamento dele. Era um homem firme nas suas convicções, era um homem honesto, era uma pessoa encantadora. Nós ouvíamos-lo e ficávamos fascinadas com a forma dele falar. Que momento é que mais te marcou com Sá Carneiro? O momento que me marcou foram muitos, mas houve um em que eu fiquei com uma admiração extraordinária. Um dia estava eu escrevendo à máquina, porque passava todos os discursos, todos os comunicados. Havia um tabuleiro lá no partido em que eu chegava do emprego, ia para lá passar aquelas coisas à máquina, porque não havia empregadas no partido, era só eu e a Conceição Monteiro. E a Conceição, nessa altura, também era voluntária como eu. E então o Dr. Sá Carneiro chega e disse-me: Virgínia, pega aí no seu caderno de apontamentos e vamos ali à Embaixada dos Estados Unidos, ainda estávamos na Dupla Olé, e fomos a uma reunião em que quem nos abre a porta é o embaixador Carlucci. Entramos para uma sala onde havia um móvel que só tinha armário por baixo, e em cima eu nunca tinha visto tanto dinheiro junto, tanta nota. Maços de notas imensas. E foi longa a discussão, não vou transmitir agora tudo. Tinha a ver com os Açores e com a possibilidade de passar por lá determinadas coisas. E o Sá Carneiro levanta-se zangado e diz: Senhor Embaixador, amo a política, vivo para a política. Se alguma vez eu tiver que abdicar de alguma coisa, será sempre da política e nunca da minha dignidade. E o embaixador responde-lhe: Senhor doutor, em política há cúrbias e há recantos, não são só linhas diretas. E o Dr. Sá Carneiro responde: eu sigo as linhas retas. Ele era ríspido quando tinha que ser, mas com as pessoas era encantador. E aqueles olhos dele que brilhavam, todo ele irradiava encanto. Uma vez contaste-me uma viagem que fizeste com Sá Carneiro. Essa foi muito divertida. Íamos para um congresso do partido e tinham despejado óleo na estrada. Penso que de propósito, não sei. E nós fomos parar a um campo. Com o carro derivou, fomos parar a um campo. Depois vieram os lavradores a ajudar a pôr o carro novamente e o Dr. Sá Carneiro não quis que se contasse isso. Nunca foi contado, pediu para não contarmos, não contámos. E foi a única coisa que aconteceu a norte que me chocou, porque a sul eu estava habituada. Sim, mas em Évora era difícil. Era difícil não respondermos. Por exemplo, vou-te contar uma de quando o Sá Carneiro foi a Évora. Sá Carneiro vai a Évora e nós fizemos num jantar na sede. A determinada altura, a sede é cercada. E nós tínhamos, o padre do convento emprestava-me um megafone durante a semana. E ao sábado ele levava o megafone para dizer as missas, que não é como hoje, que é tudo diferente do que era naquele tempo. E então, quando a sede nos é cercada, o Sá Carneiro estava para chegar, e eu digo para os miúdos: meninos, vai-me buscar encher um regador de água. Falhava muita vez a luz, nós tínhamos um candeeiro de petróleo em cada sala. Vais ali à sala ao lado,
e vais buscar um esfregão que está pendurado na varanda, molhas no petróleo e trazes-me. E traz-me também a tenaz e uma caixa de fósforos. Bem? E o regador com água. E eu, está a sede cercada, e com o megafone do padre, tenho aqui este regador cheio de gasolina. Está aqui, isto está encharcado e está aceso. Era com o petróleo, eu vou segurar com a tenaz. Ou desabilham todos daqui, ou eu começo a regá-los e deixo cair o pano. O que é certo é que fugiram todos. E o Sá Carneiro pôde ir jantar à sede, normalmente, descansado, antes do comício. Não, tinha assim coisas malucas. Em Beja, 75, eu tive com a corda ao pescoço para ser enforcada nesse dia, em que eu sempre lutei pelo partido, e em Évora era muito difícil. Para mim, a verdade não prescreve, como não prescreveu o camarada. Defendo pessoas e é pelas pessoas que luto. E enquanto disto estiver ciente e, sobretudo, enquanto acreditar, continuarei a lutar. Nós tínhamos uma reunião, eu levei 3 Jotas de Évora e tínhamos uma reunião na sede de Beja, antes do comício, para preparar os jovens qual era o comportamento que haviam de ter, porque nós uma das coisas que ensinávamos era que não se arrancava cartazes dos outros partidos, nem se arrancava, nem se escrevia ou deteriorava qualquer cartaz que houvesse. Sabíamos como era a nossa dificuldade em Évora e os jovens não atacávamos cartazes nenhuns. E então estávamos ensinando como é que se deviam comportar e nisto a sede é cercada. Em Beja é cercada e tivemos que começaram a atacar-nos. O professor saiu pela casa da vizinha do lado e andou por os telhados. Eu fugi, não conhecia Évora, mais os miúdos da Jota. Fugi, descemos uma rua onde não havia ninguém a correr. Também passámos para a casa da vizinha, de uma outra vizinha que tinha para as traseiras, que era tia de um dos jovens que estava na reunião. O jovem ficou com a tia, não saiu connosco, e nós, os de Évora, fugimos por uma rua e entramos numa taberna que estava completamente vazia e fomos invadidos por fulanos do eu não sei se era o MRPP, se era a extrema-esquerda. Eu penso que era mais o DPs e que havia muitos grupos o MES também, havia vários grupos de extrema-esquerda. Fomos ali atacados, nós éramos só 4, eu e mais os 3 jovens da Jota, porque os de Beja conseguiram fugir de forma diferente daquela que nós fugimos. E então, não sei, as tabernas antigamente tinham mesas compridas e depois tinham bancos, daqueles 2 pés compridos também. Fomos colocados em cima desses bancos, com uma trave e pendurados. Não bastava que o banco caísse e um dos miúdos tremia muito e eu dizia-lhe, está quieto, olha que isto cai e a gente fica pendurados. Bem, e fomos ali julgados por comitê. Entretanto, chega um outro grupo em que vinha liderado por um amigo meu, que nós, quando andava no colégio, éramos colegas de jogo de ringue na estrada, que antes fazia assim, jogava só ringue na estrada. E então ele é que nos livrou dali. Fomos fugir, fomos para o Pax Júlia. Fomos-nos enfiar na boca do lobo. Depois o Pax Júlia também foi assaltado. Fui para os camarins limpar o sangue que eu tinha no pescoço, porque eu, como nunca estive quieta e estive sempre refilando, feri-me e arranjei um problema que tenho aqui para toda a vida, mas enfim. E então estávamos na casa de banho, quando o Pax Júlia é outra vez invadido. Isto estamos a falar na campanha para as legislativas de 75? 75. E como estava
aquilo foi-nos invadido, nós estávamos no camarim, eu parti o vidro daquela... onde estão as mangueiras para os bombeiros, e abri a mangueira. Eu não sabia que aquilo tinha tanta força. E nós, os 4, a segurar a mangueira, nós estragámos o pavimento todo para que se chuva. Foi a vingança. Bem, depois fomos presos para o MFA, fomos levados para o quartel de Beja. E passei lá a noite toda. Recusei comida, recusei tudo, porque podia estar envenenada, que não tinha confiança neles, e só fui solta no dia seguinte. E mesmo quando estava como primeiro-ministro, eu trabalhava na Baixa, na companhia de seguros, já, e tinha como incumbência informal, quando tomava medidas, informá-lo de como é que as coisas tinham sido aceitas nas várias classes sociais. E eu nunca vi tanto café na minha vida, ia aos cafés, frequentava, ia muito cedo para o emprego, frequentava um café onde iam os operários. E aí eu metia conversa, porque eu metia sempre conversa nos cafés, fazia política a todo momento. Depois, à hora do almoço, ia tomar café onde iam os empregados, digamos, de escritórios, não sei o quê. Também metia conversa sobre aquilo que tinha sido tomado, a posição que tinha sido tomada naquela altura. E ao fim do dia ia a um café onde só iam ricos, onde ia a classe burguesa, digamos. E no dia seguinte, o Dr. Sá Carneiro telefonava-me para saber quais as impressões que eu tinha colhido do contacto com as pessoas. Contactos com as pessoas. Também por indicação dele, eu fiz parte dos primeiros conselhos de informação da RDP e da ANOP. Os conselhos de informação foram formados na Assembleia da República, analisavam a imprensa. Virgínia, recuando aqui um bocadinho. O partido surge com uma sede no Rato, dada pelo MFA. No Rato. E é lá que tu te vais inscrever no partido, poucos dias depois de se ter anunciado a criação do partido. E aí conheci duas pessoas a quem também passei a admirar ao longo da vida. O Marcelo Rebelo de Sousa, que estava lá escrevinhando, e a Conceição Monteiro. E inscrevi-me num caderno de apontamentos, não havia ainda fichas. O partido nasceu a 6 de maio e eu fui lá a seguir. 6 de maio é o dia dos meus anos e até o partido calhou bem. Fazes o teu aniversário no dia do aniversário do partido. Virgínia, e como é que era o ambiente e as sedes e o trabalho que se tinha nessa altura? E qual foi o teu trabalho na construção do PSD também nessa altura? Nessa altura, além de, em Évora, ter percorrido todo Évora na implantação do partido, na continuação, informações, colagem de cartazes, tudo isso eu passei a dedicar. Tinha muito tempo livre, não tinha filhos nessa altura em que começou o partido. O meu marido era delegado de propaganda médica, estava fora a semana toda, só vinha ao fim de semana, portanto eu tinha o tempo todo livre para poder participar na política e no partido. Tu trabalhavas também muito na sede do partido? Sim, todo o tempo que eu tinha livre, saía do emprego às 5h30 da tarde, ia para a sede do partido, e isto até na sede da Duque Lolé. Nas outras já passou a haver empregadas. E eu aí passava à máquina tudo o que houvesse. Tinha uma prateleira em que iam pondo, inclusive os deputados, iam pondo o dia em que iam a intervir. E eu passava tudo aquilo a setêncio. Virgínia, que saudades é que te deixou Francisco Sá Carneiro? Muitas. Nada foi igual depois dele partir. E ficaram saudades precisamente por não estar o assunto resolvido, andarmos nesta coisa de várias comissões e nada... Houve muito tempo em que não aceitavam, e ainda há pessoas dentro do partido que ainda dizem que é acidente. Se o avião não tivesse caído, como é que achas que estava Portugal hoje? Eu não sei como seria o país, mas acho que melhor. Acho que seria diferente.
Virgínia, muito obrigada por teres-nos concedido esta entrevista agora aqui durante o período de evocação dos 40 anos depois de Sá Carneiro. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não, quero dizer que tenho umas saudades tremendas desses tempos.